Em uma pequena cidade onde o tempo passa mais devagar, a ambição de um jovem o leva a buscar fortuna na metrópole, deixando para trás um amor inocente. 5 anos depois, um retorno inesperado à sua terra natal o confronta com um segredo que mudará sua vida para sempre. Entre reencontros carregados de emoção e verdades ocultas, um amor adormecido pode reacender, mas o passado reserva surpresas que testarão os laços do coração. Prepare-se para uma jornada emocionante, onde o destino brinca com os sentimentos e o amor encontra caminhos inesperados. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comente de onde você está assistindo. A poeira fina da estrada de terra parecia engolir o velho Fusca azul que se afastava, levando consigo não apenas Pedro, mas também os sonhos ambiciosos de um jovem de 20 anos. No retrovisor, a pequena cidade de Santo Antônio do Paraíso diminuía, engolida pela saudade que já apertava seu peito. Na noite anterior, sob o céu estrelado do interior, o tempo parecia ter parado nos braços de Karina. Seus 19 anos floresciam em um amor recente, puro e intenso, que agora enfrentava a iminente separação. A noite que compartilharam foi um misto de juras sussurradas e a promessa tácita de um futuro juntos. Mas amanhã trouxe a dura realidade. Após o calor dos seus corpos e a doçura dos seus beijos, Pedro encontrou as palavras para verbalizar o chamado que o impelia para longe. A capital, com suas luzes vibrantes e oportunidades infinitas, o esperava para construir o negócio próprio que acalentava desde a adolescência. Karina ouviu em silêncio, o nó na garganta apertando a ponto de sufocar as palavras de protesto. Seus olhos marejaram, a tristeza invadindo seu rosto angelical. Ela entendia a ambição de Pedro, a chama que ardia em seu olhar quando falava de seus planos. Com um sorriso forçado e o coração em pedaços, ela o abraçou apertado, desejando-lhe toda a sorte do mundo, enquanto uma lágrima solitária escorria por sua face. Naquele momento, o futuro que haviam sonhado juntos se esvaía como a fumaça do escapamento do Fusca, deixando para trás apenas a promessa incerta de um reencontro. Pedro partiu com o coração dividido, a imagem de Karina banhada em lágrimas gravada em sua memória. Os primeiros meses na capital foram desafiadores. A saudade da família e de Karina apertava, mas a determinação de vencer o impulsionava. Trabalhou incansavelmente, cada pequena vitória alimentando sua ambição. 5 anos se passaram como um sopro. Pedro prosperou. Seu pequeno empreendimento floresceu e se tornou um negócio lucrativo. A cidade grande lhe ofereceu sucesso e reconhecimento, mas, ironicamente, o deixou solteiro. Em meio à agitação da vida empresarial, não encontrara tempo nem interesse em construir um relacionamento sério, preferindo a liberdade e a despreocupação. Apesar da distância e da correria, Pedro sempre manteve contato com seus pais, que permaneceram em Santo Antônio. As ligações semanais eram um elo com suas raízes, uma forma de matar a saudade daquele lugar que moldara quem ele era. E foi justamente a saudade dos pais que o fez, 5 anos depois da partida, pegar a estrada de volta. Agora, não mais em um Fusca, mas em um carro importado, símbolo de sua ascensão. A pequena cidade o recebeu com a mesma tranquilidade de sempre, o ritmo lento e acolhedor contrastando com a frenesi da capital. O reencontro com os pais foi emocionante, repleto de abraços apertados e lágrimas de alegria. Naquela tarde ensolarada, após um almoço farto com a comida caseira que tanto sentira falta, Pedro decidiu dar uma volta pela praça central, o coração nostálgico pelas lembranças da juventude. E então, como se o tempo tivesse parado novamente, ele a viu. Karina estava ali, sentada em um dos bancos da praça, a beleza juvenil amadurecida em uma graça serena. Seus cabelos castanhos brilhavam sob o sol, e seus olhos, os mesmos que ele guardava na memória, pareciam carregar uma história. Ao seu lado, um menino de aproximadamente 4 anos brincava com um carrinho. Naquele instante, o passado invadiu o presente com a força de uma correnteza. O coração de Pedro acelerou. A respiração falhou.
Ele a reconheceria em qualquer lugar, em qualquer tempo. Hesitou por um breve momento, tomado por uma onda de emoção, e então, movido por um impulso irresistível, caminhou em sua direção. Karina? A voz saiu um pouco rouca, embargada pela emoção. Ela ergueu os olhos, e por uma fração de segundo, Pedro viu o mesmo choque, a mesma surpresa refletida em seu olhar. Um sorriso tímido curvou seus lábios. Pedro! Nossa, quanto tempo! A conversa fluiu inicialmente hesitante, como um rio que volta a correr depois de um longo período de seca. Trocaram cumprimentos, falaram sobre a vida na cidade grande e na pequena Santo Antônio. Ambos concordaram que o tempo havia sido generoso com eles. Karina o parabenizou sinceramente pelo sucesso nos negócios, seus olhos brilhando com uma admiração genuína. Então, o olhar de Pedro se voltou para o menino que brincava aos pés de Karina. E este garotinho esperto, quem é? Um sorriso doce iluminou o rosto de Karina. Este é o Miguel, meu filho. Um silêncio preencheu o espaço entre eles. A notícia atingiu Pedro como um raio, desestabilizando a imagem que ele construíra em sua mente durante aqueles 5 anos. Seu filho? Então você se casou? Quem é o sortudo? Karina desviou o olhar por um instante, antes de responder com uma voz suave. Não, Pedro. Eu não me casei. Crio o Miguel sozinha. A surpresa de Pedro se aprofundou. Sozinha? Mas... E o pai? Ele não conseguia conter a curiosidade, a ponta de ciúmes que o invadia. Você está solteira, então? Sim, Pedro, estou solteira. Ela respondeu, mas evitou falar sobre o pai de Miguel, um véu de mistério pairando sobre o assunto. No dia seguinte, Pedro não conseguiu conter o desejo de revê-la. A imagem de Karina e de Miguel não saía de sua cabeça. Ele a encontrou novamente na praça. A mesma atmosfera nostálgica envolvendo o reencontro. A conversa fluiu com mais naturalidade, as barreiras iniciais derrubadas pela força das lembranças. Karina, Pedro começou, a voz carregada de uma sinceridade que ele raramente demonstrava no mundo dos negócios. Eu preciso te dizer, eu nunca te esqueci. As palavras saíram como um sussurro, carregadas do peso de 5 anos de silêncio. Eu fui embora em busca do meu sonho, de uma vida melhor para nós dois. Acredite. Os olhos de Karina se fixaram nos dele, um misto de surpresa e uma emoção antiga reacendendo em seu olhar. Eu... eu também nunca te esqueci completamente, Pedro. Mesmo depois de tanto tempo. Ela hesitou por um instante, a sombra de uma antiga mágoa cruzando seu rosto. Mas muita coisa mudou. Nos dias que se seguiram, os encontros se tornaram mais frequentes. Almoços em restaurantes simples da cidade, passeios pela praça sob o sol da tarde, a reaproximação acontecendo de forma lenta e cautelosa. As lembranças da juventude, os sonhos compartilhados, a intensidade do primeiro amor voltavam à tona, preenchendo o vazio dos anos de separação. Pedro se encantava com a forma como Karina cuidava de Miguel, a ternura em seus gestos, o amor incondicional em seu olhar de mãe. No entanto, Karina mantinha uma distância emocional, um receio de se entregar novamente a um sentimento que a havia machucado no passado. Eu não posso me permitir sentir algo por você de novo, Pedro. Ela confessou em um dos seus encontros, a voz embargada. Você vai embora de novo, eu sei, e eu não quero passar por isso outra vez. Aquelas palavras atingiram Pedro com a força de um soco. Ele percebeu a dor que sua partida havia causado, a cicatriz que o tempo não havia apagado completamente. Mas e se eu não quiser ir embora, Karina? A pergunta pairou no ar, carregada de uma nova esperança. Houve um silêncio carregado de emoção. Karina o olhou nos olhos, buscando a verdade por trás daquelas palavras. Há muita coisa que você não sabe, Pedro. Ela sussurrou, o olhar fixo em Miguel que brincava por perto. A curiosidade de Pedro se intensificou. O que é, Karina? Por favor, me diga. Ela respirou fundo, como se reunisse todas as suas forças para revelar um segredo guardado a 7 chaves. Pedro, você me perguntou sobre o pai do Miguel.
Seus olhos se encheram de lágrimas. O pai do Miguel é você, Pedro. O mundo de Pedro pareceu parar. A notícia o atingiu com uma força avassaladora, deixando-o sem palavras, atônito. Eu não estou entendendo, Karina. Como assim, meu? Lágrimas escorriam pelo rosto de Karina enquanto ela finalmente revelava a verdade. Sim, Pedro. O Miguel é seu filho. Eu descobri pouco tempo depois que você foi embora. Eu não quis te procurar. Não queria atrapalhar seus sonhos, sua chance de mudar de vida. Sua voz embargava a cada palavra. Eu decidi seguir em frente sozinha, criar o nosso filho da melhor forma que eu podia. As palavras de Karina ecoavam na mente de Pedro, cada sílaba carregada de um peso esmagador. Um filho. Ele tinha um filho, um menino de 4 anos que corria e brincava ali perto, alheio à reviravolta que acabava de acontecer na vida de seu pai. A emoção era avassaladora, um turbilhão de surpresa, incredulidade e uma alegria hesitante. Os dias que se seguiram foram de descobertas e reaproximação em um nível muito mais profundo. Pedro adiou sua volta para a capital, sentindo-se preso àquela pequena cidade por um laço muito mais forte do que a nostalgia. Ele passou a observar Miguel com mais atenção, procurando traços seus no sorriso do menino, no jeito curioso de explorar o mundo. A cada interação, um sentimento paternal adormecido começava a despertar em seu coração. A relação entre Pedro e Karina se transformou. A barreira da mágoa e do receio começou a ruir, dando lugar a conversas sinceras e emocionadas. Pedro expressou seu choque e sua tristeza por não ter sabido da existência de Miguel antes. Por que você não me procurou, Karina? Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos. Karina o olhava com uma mistura de ternura e uma antiga dor. Eu achava que estava fazendo certo, Pedro. Você tinha tantos planos, tanta ambição. Eu não queria ser um obstáculo, um peso para você. Pedro insistiu em fazer um exame de DNA para confirmar a paternidade, não por duvidar das palavras de Karina, mas por uma necessidade visceral de ter a certeza biológica daquele laço inesperado. Karina aceitou, embora sua convicção fosse inabalável. Os dias de espera foram carregados de uma tensão palpável, enquanto Pedro se permitia sonhar com a possibilidade de ser pai. O resultado do exame chegou como um selo do destino. Positivo. Miguel era seu filho. A confirmação trouxe uma onda avassaladora de emoções para Pedro. Ele abraçou Karina e Miguel com força, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Naquele momento, a vida que ele havia construído na capital pareceu vazia e incompleta. Por que, Karina? Ele repetiu, a voz embargada pela emoção. Por que você esperou tanto? Eu tinha medo, Pedro. Ela confessou, as lágrimas também rolando por seu rosto. Medo de você não querer. Medo de atrapalhar sua vida. Medo de me machucar de novo. Nos dias que se seguiram, o amor entre Pedro e Karina se reacendeu com uma intensidade ainda maior, fortalecido pelo elo inquebrável que era Miguel. Pedro se descobriu um pai dedicado e carinhoso, encantado com cada sorriso, cada pequena descoberta do filho. Ele passava horas brincando com Miguel na praça, ensinando-o a andar de bicicleta, lendo histórias antes de dormir. A felicidade que ele encontrava naqueles momentos simples era incomparável a qualquer sucesso profissional. A questão da volta para a capital pairava no ar. Pedro sabia que sua vida e seus negócios estavam lá, mas agora seu coração estava dividido. Ele não conseguia imaginar se afastar de Karina e de Miguel novamente. Em uma noite estrelada, enquanto observavam Miguel dormir tranquilamente, Pedro se voltou para Karina. Eu quero que vocês venham comigo para a capital, disse ele, a voz firme e carregada de amor. Eu quero que sejamos uma família. Karina o olhou com surpresa e emoção. Pedro, você tem certeza? Sua vida está toda lá. Minha vida está aqui agora, Karina. Ele respondeu, segurando suas mãos. Vocês são a minha vida. Eu quero construir um futuro com vocês. Dar ao Miguel tudo o que ele merece.
e finalmente ter a família que eu sempre quis, mesmo sem saber. Com o coração cheio de esperança, Karina aceitou o convite. A ideia de recomeçar ao lado de Pedro, de finalmente construir a família que o destino lhes havia reservado, era um sonho que ela mal ousava acalentar. A mudança para a capital foi um misto de excitação e apreensão para Karina e Miguel. O ritmo acelerado da cidade grande contrastava com a tranquilidade de Santo Antônio, mas a presença de Pedro tornava tudo mais fácil e acolhedor. Pedro fez questão de integrar Karina e Miguel em sua vida, apresentando-os aos seus amigos e sócios com orgulho. Ele se dedicou a criar um lar acolhedor para eles, um espaço onde o amor e a felicidade pudessem florescer. Miguel se adaptou rapidamente, encantado com as novas descobertas e com a presença constante do pai em sua vida. A paixão entre Pedro e Karina se reacendeu com uma intensidade renovada, fortalecida pela responsabilidade e pelo amor que sentiam por Miguel. Os momentos a sós eram raros, mas preciosos, repletos de carinho, cumplicidade e a certeza de que o destino os havia unido novamente por um propósito maior. Com o passar do tempo, a relação entre eles se aprofundou, transformando a paixão juvenil em um amor maduro e duradouro. Em um jantar romântico, em um dos restaurantes elegantes da capital, Pedro se ajoelhou novamente diante de Karina, desta vez com um anel brilhante na mão. Karina, ele disse, os olhos marejados de emoção. Você aceita se casar comigo e me dar a honra de ser seu marido e pai do Miguel para sempre? As lágrimas de felicidade escorreram pelo rosto de Karina enquanto ela acenava com a cabeça, um sorriso radiante iluminando sua face. Sim, Pedro, 1000 vezes sim. O casamento foi uma celebração íntima e emocionante, reunindo a família e os amigos mais próximos. Miguel, vestido como um pequeno príncipe, levou as alianças, selando a união daquela família que havia sido separada pelo destino, mas reunida pelo amor. A história de Pedro e Karina provou que o tempo pode afastar, mas o verdadeiro amor sempre encontra um caminho de volta. O reencontro inesperado na Praça de Santo Antônio não apenas revelou um segredo guardado por anos, mas também abriu as portas para um futuro de felicidade e amor incondicional, mostrando que os sonhos podem se realizar de maneiras que jamais imaginamos. E que a maior riqueza da vida reside nos laços familiares e no amor verdadeiro.